Amados irmãos, como é bom estar aqui nessa noite. Eu quero que os irmãos peguem as vossas Bíblias sagradas. Amados, a palavra que nós vamos ler nessa noite está no livro de Juízes, capítulo 6, verso 23. Juízes, capítulo 6, verso 23. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar em nome de Jesus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, apenas o verso 23 por enquanto, tá bom? Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém, igreja? Glória a Deus. Só aqui por enquanto. Vamos fechar os nossos olhos e poder ouvir e falar com Deus por um instante. Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus amado, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o teu nome, exaltar o Senhor por aquilo que tu és, bendizer o teu amor, a tua palavra, as tuas promessas. A presença do Senhor é tremenda em nossas vidas, em nosso coração. Cumpre em nós o teu querer nesta hora. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos perante ti mais uma vez, face a face, diante da tua palavra e diante da tua presença. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que cubra a sua igreja com teu sangue. Os nossos irmãos que estão em casa, Deus, onde estiver cada um deles, já possa, Senhor, visitar e operar a tua glória poderosamente, enchendo o coração de fé, de esperança e de amor. Quanto à minha pessoa, Pai, eu peço a ti que de mim mesmo eu diminua, para que então cresça o Senhor sobre mim. Que diminua, Senhor, os meus pecados, falhas e fraquezas, mas que cresça a tua glória, a tua presença e o teu amor. Manifeste no nosso meio, Senhor, tudo que tu quiseres, segundo a tua vontade, no tempo do Senhor, no amor da tua palavra. Estamos aqui para te servir e para te seguir, em nome de Jesus. Graças te damos e te louvamos. Amém, meus amados? Pode ocupar as suas mãos e dar um aplauso lindo para Jesus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração rendemos ao Senhor, que é bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. Os irmãos que estão em casa, fiquem atentos, né? Fiquem ligados aí com a palavra do Senhor. Que essa palavra possa estar em vossos corações, estar em vossas vidas. Diante do amor do Senhor, nós queremos aprender um pouco mais de Deus, das coisas que vêm do alto sobre nós. Amém, amados? Tem um tema, se tem uma passagem bíblica, um personagem a qual nós mencionamos, que se assemelha demais com essa realidade, neste tempo, em nossas vidas, é essa mensagem de hoje. Sempre nós preparamos a mensagem para comparar com o que nós vivemos no nosso dia a dia e tentar aplicar em nossos corações. Mas essa mensagem especial, ela tem muita similaridade com os nossos dias, com o que nós temos percebido. E provavelmente você vai se identificar dentro da mensagem durante o tempo que a palavra foi ministrada. E a cada momento que a gente lê essa palavra, provavelmente você já ouviu essa mensagem, você já ouviu acerca desse personagem. Eu não sei se você já ficou curioso para saber de quem é. Em Juízes 6 é um tema muito falado, é um assunto muito pregado por todas as igrejas, os pregadores. Mas em cada tempo essa mensagem tem sido renovada em nosso coração. E ela tem sido assim, fonte de esperança. Porque quando eu me comparo com alguém que passou uma prova e venceu, eu começo a ficar mais forte a questão da prova. Quem crê, diga amém. Então quando eu vejo alguma similaridade de alguém que passou um tempo difícil e conseguiu superar, isso me impulsiona eu acreditar também que eu posso ser melhor, que eu posso superar. Então essa palavra, ela vai de encontro com a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Mas antes de eu começar a mensagem, quero dizer para você uma coisa. A você que está aqui, que você tem habilitação, que você dirige, ou carro, ou moto, ou caminhão, seja o que for. Normalmente quando você vai dirigir, você não sabe, mas você já tem uma gravação no seu cérebro, e mecanicamente você faz todas as funções que precisam ser feitas para conduzir o veículo, a moto, o caminhão, seja o que for.
E quando você decora alguma coisa, aquilo começa a se tornar meio mecânico. Por exemplo, quem sabe cozinhar aqui, você vai lá fazer uma comida e mecanicamente você sabe onde está o arroz, onde está o feijão, onde está o sal, o alho, o tempero, a preparação de todo o jantar, o almoço, seja o que for. Sim ou não? Muito bem. Quando você chega no seu trabalho, você normalmente tem uma rotina de trabalho. Por que tem essa rotina? Porque aquilo já está gravado no seu cérebro que você precisa fazer aquilo dentro de uma rotina de trabalho. Então você chega ali, lógico que durante o percurso do dia surgem algumas coisas. Entretanto, primordialmente você tem uma rotina de trabalho. Então você vai seguir uma rotina, salvo algumas exceções. Quem concorda, diga amém. Quando você estava se preparando para vir aqui para a igreja, você estava preparando-se na sua casa, estava lá escolhendo a sua roupa, você já sabe o caminho da igreja, amém? Então você já sabia que ao chegar aqui, a primeira coisa que nós iríamos fazer era uma leitura de um texto, na sequência fazer uma oração, na sequência fazer um louvor, daí a pouco o pastor ia subir aqui para fazer a palavra, sim ou não? Ou seja, está gravado. Se alguém te perguntar como que é a metodologia do culto aonde você vai falar: primeiro tem uma leitura da palavra, tem uma oração, aí tem o ministério de louvor que ministra um louvor, e depois o pastor faz a palavra, e faz a oferta, e faz a oração, tal. Então normalmente a gente já sabe o que vai acontecer. Só que esse é meu medo, igreja. Esse é o meu medo, de isso tudo ser mecânico, e você terminar o culto dessa noite mecanicamente. Você veio aqui, sabe que tudo isso vai acontecer, que você já participou de um culto igual a esse várias outras vezes, e parece que tudo foi normal, que nada aconteceu na sua vida, a sua prova continua igual, os seus problemas continuam igual, o seu mecanismo de fé continua o mesmo de ontem, do mês passado, de 2018, 19, 17, 13, 14, 11, 10, sei lá quanto tempo você se converteu a Cristo. Então esse é o meu medo, de você ter vindo aqui, de você estar aí na sua casa nos assistindo, e entender que isso é uma rotina também. E esse é o problema hoje nosso. Nós não podemos, amados, viver num culto de adoração a Deus, viver uma rotina de culto, porque a rotina, ela cai assim no momento de mesmice. Imagine se o seu casamento cai numa rotina, imagine se o seu trabalho vira uma rotina enfadada sobre você, se a sua família vira uma rotina que você já está assim, meio que, já está meio chato viver assim. Ou seja, meus amados, é extremamente preocupante vivermos uma rotina, seja ela em qual segmento for. Então eu quero que os irmãos nessa noite não encarem esse culto que nós já começamos às 18 horas como mais uma rotina na sua vida, que provavelmente você dirigiu, entre aspas, esse culto aqui a semana passada, e provavelmente você acha que você vai colocar a primeira, segunda, terceira, quarta, vai frear, vai acelerar, vai dar seta, vai subir, vai descer, vai estacionar depois do carro, e parou e virou uma rotina. Eu creio que Deus tem muito mais para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus, amém? E que essa rotina seja quebrada em nome de Jesus, que essa mesmice caia por terra, que essa dificuldade que nós temos para viver muitas coisas caia por terra. Mas o que é que eu digo isso? Quando nós estamos dirigindo, em dado momento da nossa direção, surge alguma coisa diferente, sim ou não? Tem hora que você tem que frear rápido, tem hora que você tem que acelerar mais. Numa estrada, por exemplo, numa rodovia, você não pode andar a 30 km, 40 por hora, você vai aumentar a velocidade, vai aumentar a tensão, vai aumentar a visão, vai aumentar o tempo de chegada ao seu destino. Então tem hora, meus irmãos,
que a gente tem que frear. Mas eu te coloco numa rodovia nessa noite e vamos acelerar em nome de Jesus, amém? Vamos colocar essa fé para acelerar nessa hora, vamos colocar ela para funcionar. Nessa estrada não tem limite de velocidade, igreja. Eu posso acelerar o máximo que eu puder, e o máximo que pode acontecer, Jesus pode te pegar no radar e te dar uma bênção, amém, igreja? Esse radar eu quero ser fotografado por Ele. Enquanto eu estou adorando, Jesus está me observando, amados. E a glória dele pode chegar uma notificação na sua casa, falar assim: você foi contemplado com a bênção que você esperava há tanto tempo. Quem crê nisso, diga amém. Então se prepare nessa noite, para que nós possamos mergulhar na palavra e acelerar. A estrada está liberada para a nossa fé em nome de Jesus, amém? Posso contar com os amém? Posso contar com aleluia? Posso contar com glória a Deus? E você em casa, vai ficar trocando de tela ou vai ficar ligado na mensagem? Vai ficar olhando o blim blim do WhatsApp que chegou a mensagem para você? Ou vai ficar atento, ligadinho na palavra de Deus? Te convido a estar atento também nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amados, a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, está cheio de relatos que nos mostram o modo que Deus trabalha com os homens. Uns destes homens, nós vamos dar a ele, uma ênfase nessa noite. Ele foi um juiz que estava na direção do povo de Israel. Agora eles não tinham mais um líder. Deus colocava juízes para os ajudar a estar aí guerreando as suas batalhas e enfrentando as suas causas. Vamos lá. Então, quando essa mensagem vai chegar ao seu coração, eu peço para você não se assustar com o impacto que ela vai causar na sua vida, porque ela é realmente a sua vida hoje, amém? E eu sou o primeiro a me incluir nela, amém, amados? Não estou falando você não, estou falando você, eu. Então, tudo indica que vai acontecer que teremos então a opção de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do anjo e ouvir a voz do profeta, que assim foi trabalhado esses três pontos importantes na mensagem dessa noite. Gideão ouviu o profeta, Gideão ouviu o anjo de Deus, e Gideão ouviu o próprio Deus falando com ele. Então ele tinha uma opção: ou seguir tudo aquilo, ou parar, ou manter a sua vida do jeito que ele estava levando. E você tem exatamente a mesma opção. Eu vou falar a palavra, vou ser aqui um humilde servo de Deus que transmitirá a mensagem para a igreja do Senhor. O anjo do Senhor pode vir em especial e falar com qualquer um de vocês, amém? E o próprio Deus, se Ele quiser, Ele pode vir e falar também, amém? Mas Ele vai escolher sempre os que estão ligados na palavra de Deus. Então vamos entender. Depois da morte de Josué, o povo de Israel então passou mais de 3 séculos lutando, perecendo, e não havia rei. Cada um fazia o que achava certo. Durante esse período se repetia várias vezes o mesmo ciclo. O povo, olha só, presta atenção, se repetia várias vezes o mesmo ciclo. O povo obedecia a Deus. Logo depois, o povo murmurava contra Deus. O povo aí depois via que as coisas ficaram difíceis, eles iam lá e tornavam-se a Deus, imploravam para que Deus intervinha sobre a vida deles. E então Deus, pela sua misericórdia, voltava e intervia em favor do povo. E aí passava um período de novo, o povo ia e pecava novamente contra Deus. Alguma similaridade? Todas. A gente pega firme com Jesus, amados, e daí a pouco a gente está errando, daí a pouco a gente está pecando, e na hora que a gente vê que o circo aperta o cinto, aperta a circunstância, o que a gente faz?
corre para Jesus de novo. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é Deus de misericórdia, Ele vai me ajudar novamente, e Ele ajuda, porque Ele é maravilhoso. Aí eu me levanto novamente e eu começo a caminhar e firmar os meus passos de novo. Daí a pouco, o que eu me deparo? Eu estou novamente prostrado perante uma circunstância, prostrado perante uma vida que Deus não quer que eu leve, uns atos que Ele não quer que eu pratique, pronúncias que Ele não quer que eu pronuncie. Então Israel estava vivendo isso durante esse período. Quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus mudava a sorte do povo. E aí Deus também ia mudando os juízes. Cada certo tempo trocava seu juiz. Aqui Gideão já é o sexto juiz deste tempo. Quinto, perdão. Apresentando em Juízes, capítulo 6, 7 e 8, a vida dele. Mas eu quero dizer uma frase para os irmãos de Charles Haddon Spurgeon. Ele fala assim: Deus nunca permite que o seu povo peque e tenha sucesso. Deus nunca permite que o seu povo peque e tenha sucesso no pecado. Deus sempre vai entrar com misericórdia. Deus sempre vai nos ajudar, igreja. Deus sempre vai entender que aquilo ali não pode prosperar, e Ele vai nos ajudar ao seu pecado não ter sucesso. Há de ser quebrado em nome de Jesus. Então nós estamos aqui perante um homem valente ou um homem tímido? Onde estão os valentes aqui da igreja? Levanta a mão. Aleluia. E os tímidos? Sempre tem os tímidos, né? O tímido, você vê, o tímido que é tímido, ele nem levanta a mão, nem que é valente, nem que é tímido. É tímido, aí você já sabe qual é o lado que ele está, né? Ou é tímido ou é valente, um dos dois. Então quando a gente percebe, que os midianitas nesse tempo começaram a oprimir os israelitas, e isso foi por 7 anos. O povo de Deus sofreu 7 anos nas mãos do inimigo. Por quê? Porque voltaram na sua vida de idolatria, de pecado, de coisas que Deus não se agradava. Então eles subiam de ano em ano, os midianitas, e tomavam tudo que Israel fez, plantou, preparou para o seu tempo de fome, o tempo de chuva, o tempo de sequidão. Tudo que eles faziam, de ano em ano os midianitas falavam assim: vocês já fizeram tudo, agora nós vamos levar embora. Você já pensou, igreja? Tudo que você construiu, tudo que você adquiriu durante um ano, alguém vai lá e pega, fala: não, eu vou levar porque é meu, e vocês são fracos, vocês não têm mais força que nós, eu vou arrastar tudo que você tem, e quietinho, senão... Eles estavam oprimidos pelos midianitas, 7 anos assim, debaixo de uma servidão, debaixo de uma escravidão. E quanto tempo nós estamos assim? Debaixo de uma escravidão, debaixo de um pecado, debaixo de um medo, que o pecado nos confronta. Ele vai lá e manda a gente ficar quieto, senão ele vai nos ceifar, e a gente está sujeito ao pecado, ao invés de estarmos sujeitos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Então não podemos ser ao contrário. Estamos aqui fazendo uma ordem inversa. Gideão estava, amados, aqui, olha que coisa tremenda, estava preparando comida para escondê-la. No verso 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão logo fala assim: mas homem valente, quem é o homem valente? Alguém já falou assim? E aí, cara forte, e aí, beleza? E aí, irmão, aí fortão, grandão, tal. Você fala assim: mas cadê? Mais ou menos isso que Gideão falou. O anjo do Senhor chegou até ele e fala para ele, homem de coragem, homem corajoso, o Senhor é contigo, homem valente, valente de guerra, homem preparado. Ele começa a falar: mas não tem nada a ver comigo. Eu acho que o Senhor está falando com a pessoa errada,
porque de valente eu não tenho nada, de corajoso então muito menos, de forte então estou longe de mim. Eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais ranzinza, mais ranzinho, né? Menorzinho, eu sou o caçula, a minha família é a mais pobre. Eu acho que o Senhor bateu no endereço errado, seu anjo. Não é aqui o seu destino, você está no lugar errado. Amados, você já viu Deus errar um destino de uma promessa? Então algum propósito tinha. Por mais que a gente se ache fraco, mais que a gente se ache pecador, falho, errante, Deus é poderoso. Então o texto diz assim, o verso 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão seu filho estava, presta atenção, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. O que Gideão estava fazendo na hora que o anjo chegou? Trabalhando. Deus não gosta de ninguém desocupado, igreja. Deus gosta de povo que trabalha. Desde a antiguidade, o povo, os servos, os homens de Deus sempre foram homens que trabalhavam, que estavam cuidando dos seus pastos, dos seus gados, dos seus rebanhos, das suas ovelhas, dos seus pertences e tudo que Deus tinha preparado para a vida deles. Então ele estava lá. Só que olha o segredo da palavra. Aí agora, né, que a gente precisa se ligar no que está escrito na mensagem. Verso 11 diz assim, que ele estava malhando o trigo no lagar, não é isso? Que está escrito na sua palavra, na sua Bíblia aí? Só que, meus amados, lagar não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é na eira. No lagar é lugar de pisar uvas. O lagar é lugar de fazer vinho. É um lugar como se fosse um mini poço, assim, um pouquinho mais alto, para eles entrarem ali. Tinha uma certa mureta de uma certa altura, cada um de um tamanho a qual eles desenvolviam, mas o lagar não era para isso. Então, em determinado momento da nossa vida, nós temos que usar ferramentas que nos estão disponíveis. Se eu não posso malhar o trigo na eira, porque senão os midianitas no ano seguinte vai roubar, eu vou malhar o trigo no lagar. Quem está entendendo, diga amém. Então fica ligado, amados. Se o inimigo tem estratégia, Deus te dá duas estratégias contra uma do inimigo. Se agora eu não posso malhar, mas não, eu só malho o trigo se for na eira. Então vai lá, malha para o inimigo roubar depois. Deus nos dá revelação, Deus nos dá estratégia, igreja, para escondermos o que o inimigo não pode tocar, para nos colocarmos num lugar onde o inimigo não pode nos alcançar. Eles estavam então lá no lagar, e o anjo observou que ele estava no lagar. Você acha que o anjo não sabia que lagar não era lugar de trigo? Sabia que o lagar era lugar de uvas, mas não era tempo para aquilo. Mas ele estava então guardando, escondendo, para que se porventura os midianitas viessem novamente, não tomassem então o trigo que eles tinham malhado e trabalhado tanto tempo para se sustentar durante um período que não era tempo de colheita. Então logo o Gideão pensa assim, quando o anjo vai falar com ele, que, como eu disse, que homem valente é esse? Ele não entendeu que Deus estava, né, ali falando com ele. Estando com o povo, né, deixaria Israel sofrer. Deus continua a conversa, desafiando a Gideão a resolver um problema. Já que ele duvidou na presença de Deus, deveria ir na sua própria força. Vamos lá, o verso 13. O que no 12 o anjo diz para ele? O Senhor é contigo, não é isso? Deus falou para Gideão que ele era com ele. Ó, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é na sua vida. E aí vem o verso 13, Gideão responde para ele, fala assim, então tá bom. Se você é mensageiro de Deus, mensageiro do alto, tá vindo falar comigo aqui no meu trabalho, quem crê que o anjo do Senhor pode falar com você no seu trabalho?
Abra o ouvido, amados. Deus vai falar com você no seu trabalho. Aleluia, Jesus. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso então? Alguma similaridade nesse tempo? Tem pessoas, amados, que estão vendo. Aqui a Bíblia diz que Israel estava sofrendo 7 anos nas mãos dos midianitas. 7 anos de tortura, 7 anos de saque, 7 anos de sofrimento. E aí Gideão fala assim: tá bom. Aí logo eu penso, né? Esse cara está falando com o cara errado mesmo, porque de valente eu não tenho nada. Ele está falando que Deus é comigo, eu não estou vendo nada de Deus comigo, porque até agora é só sofrimento, só tristeza, só dor. Estou sendo saqueado todo o tempo de todo o trabalho. Não consigo conduzir o povo agora. Os midianitas vêm, roubam, vão embora, e a gente não pode nem fazer nada. Ou seja, o anjo está falando com a pessoa errada, na cabeça dele. Então fala: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele está falando assim: mas os meus pais disseram que Deus era bom demais. Eu não estou vendo esse Deus bom demais. Nossos pais falaram que Deus fez muitas maravilhas, mas eu não estou vendo essas maravilhas. Nossos pais falaram que Deus nos fez libertos do Egito, e nós subimos do Egito livres, mas eu não sei disso, porque eu não consigo ver essa provisão. Para mim está tudo escuro. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aí, amados, olha que coisa. A gente pensa exatamente igual Gideão. Eu não sei quanto tempo você está lutando com a sua luta. Se é 1 ano, 2, 3, 7, como o caso deles aqui. E logo vem nos nossos lábios, no nosso pensamento, esse tipo de conduta. Ah, mas se o Senhor é comigo, por que não sobreveio isso? Amados, de Gênesis a Apocalipse, a gente não vê nenhuma bênção alcançada sem antes uma prova lutada. Sempre antes de receber uma bênção, você vai lutar uma prova. Agora, o tempo da prova eu posso encurtar se eu aumentar minha adoração a Deus, se eu buscar a Deus com a frequência que eu precisaria buscar, se eu entregar a minha vida em temor a Ele como eu precisaria servi-lo, de honra, de glória, de adoração à presença de Deus. Então eu começo a levantar palavras, e aí a gente logo começa a perceber que nós estamos pecando contra Deus. E aí no verso 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Como assim? Vai nessa tua força? Que força? Com quem está falando? É comigo? Você tem certeza? Eu, o menor da casa dos meus pais, livrar o povo todo de Israel das mãos do exército gigantesco dos midianitas? Só pode estar no endereço errado. Amados, tem hora que você não vai entender o anjo de Deus, você não vai entender o recado de Deus, vai te parecer confuso, mas se é Deus falando com você, entenda, tenha discernimento, né? Discirna o que é a palavra de Deus ao seu coração e receba-a, tome posse dela, porque o que Deus está falando aqui é fato, que Ele está falando com Gideão. É ele que ia livrar o Israel das mãos do povo inimigo dos midianitas, mas ele não estava entendendo nada. E o anjo do Senhor vai e fala para ele: vai nessa tua força, fala para ele que ele é valente, e fala para ele que ele é forte. De valente ele não tinha nada, muito menos forte ele era para fazer alguma coisa. Ele estava aqui agora em confronto com o anjo, debatendo com o anjo. Não pode ser. Por que ele desamparasse? Por que tudo isso veio sobre mim? Por que então eu sofro tanto? Por que o meu povo sofre tanto? Por que não conseguimos escapar das mãos
dos midianitas, assim como nossos pais disseram para nós. Como procederei perante essa causa? Então o anjo pega e fala para ele: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus fala para ele: vai, você é forte, você é corajoso. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado aí, fala: você é forte, você é corajoso. Aí você fala assim, mais ou menos, né? Mas o anjo do Senhor está falando para Gideão que ele é forte, está dizendo para ele que ele é corajoso. Vai nessa tua força, vai nessa tua coragem, homem valoroso, homem valente, homem escolhido, homem especial. Então Deus, amados, traz aqui a Gideão algo que ele não tinha ainda conseguido conciliar. Aí Deus continua a sua conversa, né? Que nem dissemos aqui, perguntando para ele, dando a ele uma direção. Aí ele explicou que era uma pessoa. Olha só o que ele diz agora, no verso 15. E ele disse: ai, Senhor meu, ai. Você ouviu alguém que fala assim: ai, não, ai, é difícil, ai, sei não se vai dar certo, ah, é muito complicado, ai, 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 ai. É esse mesmo ai aqui que Gideão está falando. Ai, Senhor, com que livrarei Israel? Com que? Ele achava, irmãos, que ele precisava de um tanque de guerra para livrar Israel. Ele achava que ele precisava de forças naturais para livrar Israel. Ele não tinha entendido o propósito. Talvez você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida, que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual, amados. A nossa guerra sempre vai ser por dentro de nós. A guerra por fora é fácil resolver. O problema é a guerra interna. O duro é você lutar com o seu eu, com o seu ego, com o seu egocentrismo, com a sua concentração de capacidade, que você acha que você pode fazer tudo. Esse é o nosso problema. Quanto a arrumar um trabalho, qualquer ateu, qualquer incrédulo arruma. Tem um monte de ateu aí que é rico de dinheiro. Tem um monte que não aceita ouvir falar de Deus. Ou seja, você concorda comigo que força e riqueza não está atrelado com aquilo que Deus promete para a sua igreja? Isso é um cumprimento de uma consequência de um trabalho, de um esforço, de uma dedicação. Enfim, aí ele fala que como que ele ia livrar? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre, e eu sou o menor, o caçula. Normalmente se escolhe os primogênitos, os mais fortes, os mais altos, os mais imponentes, que botam um pouco mais de respeito. Eu sou a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor. Como que você imagina que eu vou vencer o exército dos midianitas? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Senhor, não tem como eu vencer a guerra de um negócio desse tamanho. Certamente em algum momento da sua vida você falou isso, como eu também já falei. Mas amados, quando Deus escolhe, Ele não olha se a família é rica, Ele não olha se você é grande. Ele escolhe o mais pobre e o menor de estatura, porque Deus quer confundir os sábios. Assim como foi Davi. O gigante olha para ele e fala: mas rapaz, se fosse na linguagem de hoje, né, fala assim: você está me tirando, não é? Você desse tamanho, vem com uma pedrinha, com uma funda para me afrontar? Olha o meu tamanho, olha o meu porte, olha o exército atrás de mim, olha a força que eu tenho, olha o tamanho da minha espada, olha o tamanho da minha armadura. Você está me achando com cara de quê? Logo percebe-se, amados, que Deus não escolhe o rico nem o forte. Deus aqui escolheu o pobre e o menor. Deus escolhe o mais pobre e o menor, o mais ranzinho, né? O menorzinho da família. Ele não olha a estatura, ele não olha a riqueza, não olha se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem carro, se você tem riqueza, os seus bens. Deus não olha para isso. Quando Deus quer fazer algo, Ele nos escolhe.
e vai te escolher e vai te nomear para aquilo, e ponto. Gideão, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, é você. Aí ele começa a falar, mas não dá, vamos ver. Tornou-lhe o Senhor a falar e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Imagina só, amados, você acha que a sua guerra é grande? Imagine ela menor dos menores, imperceptível. É isso que Deus falou para Gideão. Ele fala assim, ó, já que eu estou com você, essa guerra para você será como você lutar com todo o seu exército e enfrentar um só homem. Qual a chance de você ganhar, igreja? Todas. Não dá nem para colocar uma margem de 0,00001 para você perder. Não dá. Porque a chance de um exército guerrear com um homem e vencer é de 100% de chance de vencer. E eu quero te dar uma boa notícia. A sua luta se torna nessa noite como o exército dos midianitas, como se fosse não um grande exército, mas como um homem, igreja. Creia nisso, que essa luta vai reduzir, porque a presença de Deus está com você. Aleluia! O anjo diz para ele, já que eu estou com você, vou mudar o cenário da guerra. Aquilo que parecia muito agora é pouco, aquilo que era pouco agora é nada. Então o Senhor começa a colocar Gideão num ponto de entendimento. Gideão começa a virar crente aqui, bem pouquinho ainda, diga aleluia. Quem já começou a virar crente aqui durante a palavra, diga aleluia. Mas diga para o irmão que está do seu lado, você só está no processo. Ainda a caminhada é longa, igreja. A força verdadeira do servo de Deus não vem de si mesmo, mas de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver seus próprios problemas sozinhos, especialmente quando falamos sobre o nosso principal problema. Qual é o nosso principal problema? Quando é que um cristão entende que ele é fraco para resolver o seu próprio problema? Qual é o principal problema de todo cristão? O quê? Não entendi. Não entendi ainda. Alguém fala mais alto que ele falou que eu não entendi. Potestade? Não, quase. Começa com P também. O pecado, amados, é o principal problema de todos os homens que habitam na terra. Problema financeiro não é problema. Problema profissional não é problema. Problema numa vida social não é problema. Problema do homem é o pecado dele. Esse leva ele para qualquer ruína que você possa imaginar, a pior. É isso aí, ó, glória a Deus. Os irmãos estão respondendo aqui que é o pecado. Então dependemos de Deus e da sua graça, né? Como Efésios 2:8 diz. E os homens mais valentes que já existiram na antiguidade e existem hoje em dia, os homens mais valentes são os homens que confiam em Deus. Brigar com alguém, achar que você é valentão, que você é fortão, que você bate em todo mundo, grande coisa. Eu quero ver você enfrentar o pecado de frente, derrubar ele, pisar na garganta dele e colocar ele pendurado lá numa forca e largar ele lá, até ele apodrecer e cheirar mal. Eu quero ver se você é valente. Aí eu quero ver onde estão os valentes de Deus, que vão guerrear essa luta. E essa luta precisa ser travada todos os dias, amados, porque esse é o nosso principal inimigo, é o nosso pecado. Então na conversa que Gideão tem, ele afirma, né, o anjo afirma que algumas vezes que o Senhor é com ele.
Primeiro ele afirmou com palavras que eu acabei de ler: já que eu estou contigo, muito bem. Então, antes da primeira missão de Gideão, Deus lhe deu um sinal impressionante. Olha como Deus é tremendo na sua verdade. Aí então respondeu-lhe assim, verso 17: se agora achei mercê diante dos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Falei para você que Gideão ainda não era crente? Quem já pediu sinal para Deus aí? Levanta a mão. Falei que tinha um monte de gente que não era crente aqui ainda. Amados, o Gideão vai falar, o Senhor já falou tudo isso que nós falamos até agora com Gideão. E Gideão fala assim: então, eu quero que você me dê um sinal, se o Senhor é Deus mesmo que fala comigo. Ele não estava satisfeito. Vai para a guerra, homem valente, valoroso, forte, fiel. Vai nessa tua força, Gideão. Vai lá que eu sou contigo. Vai viver o que eu tenho preparado para você. Ele fala assim: então, mas se é o Senhor mesmo, tem como você me dar um sinal? Uma coisinha assim, pá, só um negocinho. Coisinha simples, básica, do dia a dia. Uma borboleta passar perto de mim. Um irmão que eu nunca vi dar paz para mim. Perceber na minha face que eu sou servo de Deus. E aí senta no banco, né, do ônibus para ir para o trabalho. E aí senta assim, e a pessoa olha para você e fala assim: ó, essa luta que você está travando, o Senhor é contigo. Amém, amados? Aí você pede um sinalzinho desse para Deus, já que você não é crente ainda como deveria ser. Amém? Assim como Gideão, não fica com vergonha de você não ser crente não, nós estamos no processo. Amém? Então ele vai lá e pede um sinal. Ah, tem como você me dar um sinal? Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. Ele fala assim: ó, vamos fazer uma coisa, eu vou ali e você fica aqui. Ó, Gideão cresceu agora, diga aleluia. Gideão está dando até ordem para o anjo agora, irmãos. Olha como as coisas mudam. Um dia você está por baixo, outro dia você vai estar por cima. Deus te coloca por cabeça e não por cauda. Estará por cima e não por baixo. Então o anjo Gideão fala para ele assim: ó, você fica aqui e eu vou ali. Se eu voltar, se estiver aqui, beleza, eu vou entender que é um sinal de Deus. Aí Gideão então vai lá, sabe o que ele vai fazer? Ele fala assim, ó: e traga, não se aparte daqui até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Irmãos, quantos já saíram da presença de Deus? E o anjo do Senhor está dizendo para você nessa noite: estou esperando você até que você volte. Se você está aí na sua casa e você está longe da presença de Deus, o Senhor está falando para você nessa noite: eu estou te esperando aqui até que você volte. Ele fala, mas que ele vai ali, mas que para o anjo ficar ali, que ele vai voltar. Resumindo, ele vai sair da presença do anjo por um instante, e ele vai pedir um sinal, amados. Mas o sinal que ele pede é saindo da presença do anjo. Como que eu peço um sinal desse para Deus? Senhor, eu vou sair da tua presença um pouco, vou para outro lugar fazer alguma coisa, o Senhor fica aí, tá bom? E eu vou para outro lugar fazer outra coisa. Se eu voltar e se eu estiver aqui, eu sei que o Senhor é Deus. Que pedido esquisito é esse? Não é? A princípio a gente não entende realmente qual era o propósito de Gideão. Parece um pouco confuso com os seus pensamentos, os seus entendimentos aqui. Vamos entender. Aí ele fala assim: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim Gideão fez.
estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Nessa hora, o que ele fez? Ele foi lá preparar alguma coisa para trazer para o anjo do Senhor. Foi preparar uma oferta. Mas ele foi preparar da oferta que ele tinha. Ele foi preparar daquilo que ele achou que podia levar na presença do anjo. Ele entendeu que aquilo era justo de ele se levar. Ele foi lá, preparou o que tinha que preparar. Aí o anjo falou assim: vai lá e coloca em cima dessa pedra. Então na hora que ele coloca, o anjo pede para separar algumas coisas. Ou seja, nem tudo que ele trouxe, o anjo mandou colocar em cima da pedra. Amém? Então, ou seja, amados, nem tudo que a gente traz, Deus quer. Nem tudo que a gente traz, Deus recebe. Então isso é desde o princípio, sempre foi assim. A gente traz alguma coisa para Deus que eu escolhi trazer, eu determinei em trazer aquilo. Mas é aquilo que Deus pediu? É aquilo que Deus quer? Eu preciso perguntar para Deus se é realmente aquilo que Ele quer. Então ele traz uma parte, ele manda separar, põe em cima da pedra, toca com o cajado, e aí então vem, o Senhor recebeu aquela parte daquele preparado que ele fez, para então subir ali como holocausto, e ali diz que subiu a fumaça como incenso, e o Senhor então recebe essa entrega dele. Viu Gideão que o anjo do Senhor, e disse, viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Aí ele está começando a virar crente, diga aleluia. Você acha que já virou crente aqui? Está longe ainda de virar crente. Ele já viu o anjo face a face, já entregou uma oferta. O anjo não recebeu tudo, mas recebeu parte dela, foi consagrado ao Senhor, mas ainda tem dúvida na cabeça de Gideão. Não era o suficiente para ele, amados. Talvez não é para você. Deus dá sinal, Deus recebe algumas coisas, Deus rejeita outras coisas. Deus está nos comunicando. A gente entende: ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Agora eu estou frito, não posso mais agora vacilar, não posso mais errar, não posso mais cair, não posso mais pecar. Então eu começo a entender que o Espírito de Deus começa a se revelar na vida de Gideão. Então vamos lá. Aí agora no verso 23. Porém o Senhor lhe disse. Agora é Deus que está falando com ele. Porque não diz a palavra aqui que após então receber, o anjo do Senhor sumiu, né? O anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Saiu. Agora vem então o verso que nós lemos, o 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Esse é o tema dessa noite. Não temas, paz seja contigo. Que paz é essa, igreja? É a paz para ele ter uma paz interna de toda essa confusão que estava na cabeça dele. É claro que a cabeça de Gideão aqui está confusa. Confusa sobre a realidade da presença de Deus, confusa sobre realmente a provisão de Deus na vida dele, confusa se realmente Deus era em favor daquele povo, confusa se realmente o que os pais deles disseram era verdade em relação ao Deus que salvava, ao Deus que fazia maravilhas, o Deus que abria o mar. A cabeça dele era confusa. E o que Deus então traz para ele? Gideão, paz seja contigo. Toda essa dúvida, meu amado, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Todo esse questionamento, toda essa incredulidade, toda essa dificuldade de crer e de lançar-se na presença do Senhor, todo o mecanismo de fé seja quebrado em nome de Jesus. Mas que eu entre num outro ritmo, que eu possa ser notificado com uma bênção de Deus, não porque eu errei, mas porque eu fui contemplado com a glória de Deus. Então o Senhor vai chegando para ele e diz: paz seja contigo, não temas.
não morrerás. Porque a preocupação dele era lutar com os midianitas. A preocupação dele era ser derrotado, era envergonhar o povo de Deus, envergonhar o exército de Deus. E a luta dele era travada, e ele precisava então reagir diante da circunstância. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de O Senhor é Paz. Repete comigo: o Senhor é paz. O Senhor é paz. Coloque a mão no seu peito. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha paz, igreja. Dê um aplauso bem lindo para Jesus. Adore a Ele, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. O Senhor é a minha paz. Então edificou um altar naquele lugar e disse: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, olha agora a diferença, presta atenção. Quando Gideão fala assim para o anjo: fica aqui, que eu vou ali preparar uma coisa e eu trago para você. Se quando eu voltar você estiver aqui, você realmente me deu um sinal de que era o anjo do Senhor. Quando ele volta, o que ele traz? Traz algumas coisas para consagrar ao Senhor como um holocausto. Então Deus rejeita o anjo rejeita uma parte ele separa, coloca o cajado e recebe. Agora o anjo pede para ele alguma coisa. O anjo não, o próprio Deus agora. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. O boi era o segundo de 7 anos, tinha nome, tinha idade, tinha endereço, e Gideão sabia qual era, e Deus sabia qual ele queria. Então nem sempre, igreja, eu vou trazer o que eu quero para a presença de Deus. O Senhor está aqui, ó. Será que ele recebe? Aqui ele está pedindo. A oferta que ele pede agora tem nome, é o segundo da casa do seu pai, dos 7 anos que vocês estão sofrendo, é o segundo boi que eu quero. Tinha algo diferente com aquele boi. Concorda comigo? Por que Deus dá um nome? Por que Deus dá a data? Qual é a ordem da nascença dos bois? Porque ele quer aquele. Alguma coisa tinha. Enfim. Aí ele fala assim: e derriba o altar de Baal, que é de seu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Ele pega o boi, porque o boi precisava derrubar um altar de Baal e um poste de ídolo que eles criaram também. Por que escolheu aquele boi? Provavelmente que aquele boi tinha mais força do que os outros para arrastar um altar, para derrubar um altar. Não era à toa, precisava amarrar como se fosse uma corda nele, como eles tracionavam carruagens e assim, para derrubar aquele altar. Então tinha que ser um boi preparado, um boi exclusivo, um boi forte, um boi potente, né? Um boi que tivesse força para fazer isso. Aí ele falou: vai lá e derruba, e edifica ali ao Senhor, o teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, e em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferece um holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres cortar. Deus fala para ele pegar aquele boi tinha que derrubar o altar. Depois o mesmo boi que derrubou o altar era para sacrificar aquele boi e consagrar ao Senhor. Deus escolhe algumas coisas, amados, e se era para sacrificar ao Senhor, é porque ele ia receber aquele holocausto. Então Deus escolheu o que ele queria. Não é o que eu quero dar para Deus, é o que Deus quer que eu dê para ele. Não é o que eu me sobrar, não é o que eu tiver lá na minha casa, não é o que eu tiver disponível que eu vou dar para Deus. Deus vai te pedir alguma coisa, e Deus pede, amados, é que a gente não ouve, ou a gente faz de desentendido. Eu acho que é mais fazer de desentendido do que não ouvir, porque falar Deus fala, dizer com a palavra claramente Ele fala.
ele dá a ordem, conta nos mínimos detalhes, coloca pingo no i, pingo até na vírgula, quando a parada for mais longa. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Aprenda a ouvir o que Deus está te pedindo, seja um holocausto, seja um sacrifício, seja uma oferta, seja uma adoração, seja a sua vida, seja a sua casa, a sua família. E quando ele pede aqui para Gideão, não era dele, era do pai dele. E agora, como é que eu vou fazer? Ele está pedindo algo que é do meu pai. Então olha só, quando é de Deus, amados, dá tudo certo quando é de Deus. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Ele precisava pegar aquele boi, que era do pai dele, e ir lá num altar que o pai dele, Joás, tinha construído a Baal, e destruir o altar com o boi do pai, e esperar depois o resultado que o pai ia fazer com ele. O que você acha que o pai ia fazer com ele depois? Ou ele vai lá, pega um boi do pai, derruba o altar do pai, derruba um ídolo do pai, um poste ídolo do pai, tudo que era consagrado a Baal, ele foi lá e fez tudo que Deus mandou fazer. E aí logo na minha cabeça natural e na sua, igual a de Gideão, que ainda não é crente, a gente vai falar, o Joás vai decepar o gogó de Gideão aqui. Levantando-se, pois, então de madrugada, os homens naquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo também que estavam deles, cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás diz a todos os homens que puseram contra ele, contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, letra minúscula, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o altar. Sabe o que Joás está falando para os seus homens? Falou assim, ó, se esse Deus aí é forte mesmo, vieram 10 homens com meu filho e um boi, derrubou o altar, fez o que fez, construiu outro altar, queimaram incenso em cima do altar. Eu vou contender com ele, o Deus dele? Eu vou contender com meu filho? Porque ele está debaixo de uma outra autoridade. Não é o Deus, com letra minúscula como está dito aqui, que vai contender. E se alguém contender com eles, ainda esta manhã, será morto. Ele falou assim, se esse Deus não pode com 10 homens, vai poder com quem? Falando, vamos deixar isso quieto, para não complicar mais para nós. Ou seja, Gideão estava na direção de Deus. Entre na direção de Deus, igreja. Ouça a voz de Deus, para não ficar perdido na onde você está hoje. Não fique, as pessoas te sopram para lá ou para cá, e você vai conforme o vento sopra. Não, vá onde Deus te soprar para ir, e então você verá a glória de Deus. Bom, vou acelerar um pouco aqui, porque a hora voa. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram e passaram a se acampar no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas e ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para seguir. Enviou mensageiros. Diz Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção. Olha só, verso 36. Eu disse para os irmãos que Gideão ainda não é crente, igual eu e você. Nós estamos ainda em um patamar abaixo. Precisamos subir, igreja. Precisamos subir. Precisamos crer que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda é poderoso, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus muda a circunstância, que Deus guerreia a guerra nossa, que Deus fala, que Deus dá entendimento, Deus dá discernimento.
Aí Gideão aqui no verso 36, ele vai começar então a preparar-se para a batalha, mas ele ainda não está crente que Deus é com ele. Deus fez tudo isso, deu toda a direção, tudo no caminho, tudo na certeza, e aí ele achou que Deus ainda precisava de dar alguns sinais para ele. Vamos lá. Chegou o grande dia da batalha. Gideão então vai conduzir o seu exército a guerrear uma guerra antes de entrar em um questionamento. Ele fala assim, ó: durante essa noite eu vou colocar um pouquinho de lã assim, lá no meio do céu aberto. E se no outro dia somente a lã, olha só, igreja, presta atenção, ele faz uma prova com Deus que ele ia colocar um novilho de lã, um pouquinho de lã, no meio do dia aberto, do céu aberto, e durante a noite toda, que descia o orvalho ia ter que cair em todo lugar, menos na lã. Está entendendo o desafio de Gideão com Deus? Deus fala: eu vou colocar então um novilho de lã aqui, e todo o orvalho da noite cai até em volta dela, porém a lã esteja seca. Aí Deus vai e fala assim: tá bom, Gideão, vou fazer o que você quer, põe lá então, coloca. Aí vem a noite, amados, cai o orvalho toda naquela planície, e aquela lã amanhece sequíssima. Mas Deus é demais, não é? Aí, como o Gideão ainda não é crente, como eu e você acha que ele está crente aqui agora? Tá não, irmãos. Aí ele vai e fala para Deus assim: ó Senhor, mais um só, posso pedir mais uma coisinha? Uma confirmaçãozinha. Ó, se não chover hoje, o Senhor é comigo. Se amanhã o dia amanhecer, o Senhor é comigo. Se eu for para o meu trabalho amanhã e ser bem sucedido, o Senhor é comigo. Sinalzinho só, mais um. Tiquinho, 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 tiquinho. Aí o Senhor fala: tá bom, Gideão, o que você quer agora? Agora, eu vou colocar de novo essa lã, e todo o orvalho que cai a noite toda, molhe toda a lã, e o resto fique tudo seco. Pode ser? Ô, Gideão, não precisa de tudo isso, né, Gideão? Imagina eu concentrar todo o orvalho de uma noite inteira num rolinho de lã. Vamos desperdiçar tudo isso, né? Ele fala: Senhor, só mais esse, por favor, vai. Aí vai o Senhor, cai a noite, e o Senhor faz um filtro. Todo o orvalho da noite vai naquele rolinho de lã, e o resto da planície amanhece toda seca. E o Senhor fala: tá bom agora, Gideão? Aí, mas agora Gideão ficou crente. Agora ele vai começar a guerrear uma guerra, mas ainda tem prova no meio do caminho. Aí lá no capítulo 7 agora, eu vou enxugar porque já é 7h46. Tá legal a mensagem, tá? Pena que a hora não nos ajuda, né? Não coopera. Aí então chega o dia da grande batalha. Gideão conduz o seu exército de 32 mil israelitas. Diga aleluia. Mas o exército dos midianitas eram 135 mil. Os midianitas 135 mil, e os israelitas 32 mil. 4 por 1. 4 do exército dos midianitas contra 1 do exército dos israelitas. Como é que ganha uma guerra dessa, irmãos? Então Gideão convoca todo o seu povo: bora lá, vamos guerrear, o Senhor é conosco, o Senhor me deu sinal, o Senhor fez tudo para nós, já nos mostrou que Ele é conosco, vamos, bora para a batalha. Aí o Senhor chama Gideão e fala: Gideão, agora eu que tenho uma coisinha para te falar. Diga aleluia, igreja. Oh, glória. Deus fala assim: mas 32 mil homens para guerrear essa guerra é muita gente. Como assim é muita gente? 32, 135, 4 por 1. Fala: não, é muita gente, muita gente. Tira um pouco. Convoca o seu povo lá,
pergunta para eles quem são os fracos e os tímidos. Os que levantarem a mão, você manda eles voltar e ficar acampado com as mulheres e com as crianças. Amém? Aí, amados, na primeira que Gideão falou: aonde estão os fracos e os tímidos? Levanta a mão. Numa lapada só, foi 22 mil. 22 mil do exército, que era 32, já voltaram e recuaram, porque estavam na guerra, mas eram fracos e tímidos. Tem ainda nesse tempo gente que está guerreando, mas que é fraco e tímido, está na guerra porque não tem opção. Tem muita gente que vem para a igreja porque acha que não tem outra opção, mas ele fala: eu vou fazer o quê? Não tem outro jeito, eu vou para a igreja. Não é assim, amados. Eu tenho que vir na convicção que Deus é na minha vida. Aleluia. Aí então sobraram 10 mil. Aí o Senhor fala assim: Gideão, uma coisinha? Posso mais uma coisinha? Ainda tem muita gente aí. Vamos dar mais uma diminuída nessa galera? Sabe por quê, Gideão? Porque, ó, vou te ser sincero, se você for com 10 mil homens nessa guerra, você vai chegar lá, você vai vencer o exército dos midianitas, e eles vão falar: ah, também o Senhor era com eles. Tinha lá 10 mil homens, mais a presença do Senhor, quem é que vence esse exército? Então vamos diminuir um pouco, senão depois você vai ficar escutando eles falar que não foi você que venceu a guerra, porque o Senhor estava dando os midianitas na mão de quem? De Gideão. Gideão, você vai tirar os israelitas das mãos dos midianitas, você vai livrar Israel, eles serão livres pelas suas mãos, não pelas mãos de Deus. Então o Senhor estava ali direcionando, né, a vida deles. Quando, amados, ele fala assim: nós vamos fazer um teste agora. Desce esses 10 mil homens para beber água, manda eles beber água. Os que chegarem lá e que tomarem água assim, ó, olhando para o lado, se separa para um canto. Os que ajoelhar lá, aquela preguiça, né, pega a água, faz aquele barulhinho, se separa para o outro canto, tá bom? Beleza. Aí, na hora da separação, Gideão ficou observando, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. 9.700 para cá e 300 para cá. Aí Gideão falou: bom, pelo menos deve ser os 9.700, né, que Deus vai mandar agora para me guerrear. Aí o Senhor fala para Gideão: Gideão, manda os 9.700 também voltar com os tímidos, com os fracos, com as mulheres e com as crianças. Manda eles ficar lá. Você vai só com esses 300. 300 mais Gideão, 301. Amados, Deus age assim. Aí Deus não olha para números, igreja. Deus olha para a fé. Deus olha para quem crê de verdade. Não adianta, irmãos, você ter 32 mil homens e só 300 crê. 300 vão guerrear a guerra, os outros só estão lá para ocupar espaço. Aquela quantidade de homens voltaram porque eram tímidos, fracos, e não tinham qualificação para enfrentar aquela guerra. Mas os 300, mais Gideão, mais a força de Deus, era suficiente para enfrentar os 135 mil homens. Agora, a conta ficou 13,5 homens contra um homem do exército de Israel. Então Gideão ficou apenas com esse exército, sabendo que o cumprir de Romanos 8,31 na vida dele era fato. Fique de pé, por favor. Romanos 8,31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, igreja, quem é que será contra nós? Os 300 era suficiente.
Deus não precisava mais do que aqueles, os fracos, os tímidos, os que estavam ali apenas olhando as circunstâncias, não se atentando com a guerra, tomando água de conchinha. Deus ali mandou recuar a todos, e então deixou que aqueles que estiveram preparados fossem realmente enfrentar a luta e a guerra a qual Deus tinha preparado para a vida deles. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 verso 21, ouve tudo que você ouviu nessa noite aqui, e guarda tudo o que for bom para a sua vida. Deixa o mecanismo da fé longe do seu coração, deixa a mesmice do dia a dia longe da sua vida. Ande no sobrenatural, ande na glória de Deus, ande no temor de Deus. Pense um pouco mais, larga de viver o natural um pouco e começa a aumentar um pouco no espiritual. Vamos supor que hoje você vive 80% da sua vida no natural e 20% do espiritual. Não estou falando para você viver o 100% no espiritual. Muda de 70 e 30, daí a pouco você muda 40 e 60, daí a pouco você muda 50 e 50. Vamos equilibrar, mas não vamos deixar o natural estar lá com 80, 90% da nossa vida, e a nossa fé vai caminhando pelos trancos e barrancos, assim como esse monte que estava aqui, fraco, tímido, sem direção, sem entendimento, estava lá porque estava, não sabia nem por que estava. Tem que ir para a guerra, bora lá para a guerra. Tá bom, né? Chamou, tem que ir, fazer o quê? Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é esse exército que Deus está levantando nessa geração. Esse exército precisa guerrear outras guerras, igreja. Tem vidas sendo roubadas no mundo. Esse exército tem que ir lá guerrear essas vidas. Esse exército tem que enfrentar desafios que o mundo não vai enfrentar por nós, mas é nós que vamos lutar. É nós que vamos enfrentar essa guerra. E essa guerra está travada, igreja. Essa guerra foi dado já um toque. Foi dado, aqui o texto ainda vai dizendo que eles então pegaram as trombetas, tocaram trombetas, invadiram o que tinha que invadir, guerrearam a guerra que tinha que guerrear e venceram, porque o Senhor foi com eles. Então eu preciso me preparar para uma batalha, me preparar para um novo tempo, me preparar para uma circunstância que eu não sei qual é, mas o que Deus me colocar, eu vou enfrentar, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga amém. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida agora. Abandone todo o natural que você tiver agora. Você está na casa do papai, você está na casa do grande eu sou, você está na casa do primeiro, do último, do alfa e do ômega, do princípio e do fim, daquele que era, daquele que é, igreja, e daquele que há de vir, o Deus eterno e vivo. Ele é poderoso para nos dar a direção, igreja. Não se turbe o seu coração, mas creia em Deus, creia na sua palavra, creia nas suas escrituras, creia na direção que Deus te deu essa noite. Não seja mais um no meio do exército, mas seja os 300. Deus estará conosco, Deus nos encherá de fé. Essa guerra nós não vamos perder, igreja. O Senhor diz para Gideão: Gideão, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque o medo de Gideão naquela hora era morrer e morrer todo o seu povo. Mas Deus fala para ele: eu sou com você, homem valoroso. Deus fala para você nessa noite, mulher: eu sou com você, varoa valorosa. Homem de Deus, sacerdotes que estão aqui nessa noite, Deus fala para vocês: varões, vocês são valorosos, vocês são fortes, vocês são inteligentes para guerrear guerras que ainda não guerrearam, mas vão na força do Senhor. Deus é com vocês, Deus é a nossa esperança, é a nossa revelação.
é a certeza da nossa salvação. Abre os seus ouvidos, deixa Deus falar com você. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Agora é hora de você colocar a sua fé em ação. Coloque a sua vida na presença de Deus agora. Comece a interagir com a glória do Senhor. O anjo do Senhor veio para falar com Gideão. E num dado momento, Gideão pede para sair da presença do anjo. Amados, não faça isso. Não peça para sair da presença de Deus. Não peça um tempo para Deus. Não peça um tempo para a casa de Deus. Pode ser que não dê tempo de você voltar. E você que ainda não veio, possa ser que não dá tempo de chegar. Porque perto está o Senhor. O Espírito Santo te revela nessa noite essa palavra. Dê a ela ouvidos. Receba da parte de Deus essa palavra. Essa palavra não é minha, igreja. Essa palavra é do Senhor. É Ele que te convence. É Ele que te dá direção. É Ele que te dá juízo. É Ele que te dá entendimento. O Espírito da revelação é dEle. A glória é dEle. O milagre é dEle. O convencer é dEle. Os sinais são dEle. A unção é dEle. A verdade é dEle. É tudo dEle. É tudo dEle. É tudo dEle. Alabaricasuria melechou. A presença do Senhor está contigo. Traga o seu melhor para Deus. Dê ouvidos ao que Deus está te pedindo nessa noite. O Senhor pede para Gideão algo que aos olhos dele era impossível. Não era dele, mas era do Pai. Como ele ia fazer isso debaixo de uma direção de Deus? Mas quando Deus pede, dá tudo certo. Quando Deus mostra, dá tudo certo. Se você tem ainda e está no processo de Deus, se nessa noite você está com o seu coração pedindo a Deus: Senhor, eu vou colocar uma bolinha de lã também, e todo orvalho da noite cai em volta dela, ela fique seca. Ai, e ainda não estarei contente. Peço que também no outro dia todo orvalho da noite molhe aquela bolinha de lã e o resto esteja seco. Ah, Espírito Santo, dê sinal. Pede para Deus o sinal. Se você acha necessário, peça, e Ele dará o que você pedir, segundo a sua vontade. Peça a Ele: Senhor, eu preciso de uma confirmação. Você quer mais confirmação do que essa palavra hoje, igreja? Que sinal você mais quer que Deus é contigo? Que sinal mais você quer na palavra que Deus é com você? Que o Senhor confirmou a Gideão, revelou a ele. Como eu disse no início, a similaridade dessa palavra é das mais importantes para a vida nossa nesse tempo. É muito Gideão nesse tempo. É muita Gideão nesta igreja, nesta hora. Nós precisamos nos apresentar diante dEle. Oh, é a glória de Deus, igreja. O Senhor te quer pertinho dEle, para guerrear as batalhas que Ele te colocar, e em todas Ele falará para você: Gideão, homem valoroso, homem valente, não temas, eu sou contigo. Tem de paz,
não morrerás. Eu te ajudarei, eu vou te instruir, eu vou te dar direção, eu vou te mostrar o caminho. Não serás confundido nessa guerra. Confia em Deus, igreja. Confia na palavra de Deus e receba no seu coração nessa noite. Deus, eu rogo em favor de cada família aqui representada, os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão em casa, que o Senhor abençoe e visite cada familiar, Senhor Deus, com um contrato em especial de salvação. Ajunta as famílias que estão esparramadas, Deus. Conserta as famílias que estão quebradas, Deus. Põe de pé as famílias que estão caídas, Deus. Alivia o sofrimento dos 7 anos de angústia, Pai. O tempo do sofrimento de Gideão, que cesse. Cesse sobre cada casa. Cesse sobre cada família. Seja quebrado todo o laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, toda obra contrária, todo demônio, todo principado, toda potestade, seja quebrada em nome de Jesus. Deus é poderoso e Ele é forte para visitar e mudar a história, mas Ele precisa que você seja Gideão dessa geração, que falha, que erra, que pede sinal para Deus, mas que no fim, por mais falho que ele foi, amados, no final ele obedeceu a Deus. Ele foi obediente, e a obediência é o que agrada o coração de Deus. Eu rogo e abençoo, Pai, cada um dos nossos irmãos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir a Cristo. Toda a glória, toda a honra é para Ele.